Irmãos, perdoe, mas o telefone parou aqui. Eu vou continuar. No Evangelho de Cristo, a gente está na página 87, no tópico 2.2. Vamos lá. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade igual aos homens. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Como a gente falou há pouco, né? Ela foi atraída pelo amor. Ponto. 2.3. A reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta, né? Voluntário. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu amado. Quando fala agradar aqui, não quer falar que a esposa vai ser, né, com o perdão da palavra, o capacho, vai fazer tudo aquilo que o seu marido quer. Não, mas ela vai tratar o marido como ela gosta de ser tratada e vice-versa. É esse sentido. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Lembra que eu falei há pouco que hoje a gente vive em uma sociedade que a mulher trabalha, a mulher tem espaço. Então, assim, ela apoia e ajuda na tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família. Porém, não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade de seu marido. Ele sem ela, ele não lidera, ela sem ela não lidera. São juntos. O marido é a cabeça, mas com o apoio e com a cooperação da sua esposa. Juntos. Ninguém lidera sozinho. É uma comunhão, uma comum união, né? É em comum acordo entre os dois para o bem-estar um do outro, né? No caso de apenas marido e esposa, e da família quando envolve filhos. Vamos para o 3. 3. A conduta do crente como filho. Falamos do pai, falamos da mãe, do esposo, da esposa, agora do filho. Antes de a gente entrar, tem aqui o subsídio teológico. Muito bom, página 87. O verbo sujeitar reaparece no capítulo 5, no versículo 24, onde Paulo diz que as esposas devem se sujeitar ao seu marido em tudo, assim como a igreja se sujeita a Cristo. A sujeição da igreja a Cristo envolve lealdade, fidelidade, devoção, sinceridade, pureza e amor. Então, olha que coisa bonita, né? Essa sujeição, ela envolve lealdade, onde você é marido de uma só esposa, esposa de um só marido. Fidelidade, né? O seu amor, seu coração é do seu amado ou da sua amada. Devoção, devoção é querer o bem, é trabalhar para o bem-estar absoluto, como nós falamos lá no começo. Sinceridade, é não deixar que o diabo opere por meio de mentiras ou de falsas promessas, mas sinceridade, verdade, pureza, né? É sempre dar o seu melhor, é sempre agir sem esperar algo em troca, é agir por amor. E amor, né? Amor a gente não precisa nem explicar. A conduta do crente como filho. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência dos filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Provérbios 22:6. Eu sei que você conhece esse texto. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor,
sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos. Ou seja, se o seu filho é desobediente, você precisa reagir, você precisa corrigir, mas com brandura, né? Sem autoridade excessiva, sem, assim como não se deve, né? Existe a violência do marido contra a esposa contra o marido, também dos pais contra os filhos, porque senão você estará incitando a ira deles. 2. Aí agora, né? O dever dos filhos, que é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. A explicação para essa postura é categórica, porque isso é justo. Ponto. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. É muito interessante a gente, né, confiar naquilo que nossos pais dizem, porque eles já viveram, eles sabem do que eles estão falando. Mas você fala assim, mas o meu pai, quando foi jovem, o mundo era diferente. Sim, mas ele viveu a mesma situação. Então confie na sabedoria dos seus pais. Assim, os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honrar envolve amor, respeito e até mesmo o sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, e a honra é um dever para a vida toda. Existe ex-marido, existe ex-mulher, né? Em algumas situações que a gente não vai entrar aqui sobre divórcio, mas nunca existirá ex-filho. Sempre vai ser o filho da mesma mãe, filho do mesmo pai, independente da circunstância. 3. O mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que, ao obedecerem e honrarem aos seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus que, segundo o beneplácito de sua vontade, os recompensa com benesses especiais. Resumidamente, quando você ouve e obedece seus pais, você vai fazer as escolhas certas, vai entrar no relacionamento certo e vai seguir a profissão correta. Nisso você vai ter uma família abençoada e bênçãos materiais através do seu trabalho que te dará sustento. Para isso é necessário que você honre, e essa honra é o que? Quando você conversa com seus pais, quando você ouve os conselhos, quando você obedece, quando você confia naquilo que eles estão fazendo e falando é para o seu bem. Aí, para a gente fechar, eu quero ler aqui o subsídio teológico. Eu não vou nem ler a conclusão, eu só vou ler o subsídio teológico. Os filhos terão sua formação moral e espiritual com base no modelo dos pais. Uma boa liderança dentro da família abrange 3 dimensões da vida dos filhos. A primeira dimensão alcança os filhos pela instrução, isto é, refere-se ao que dizemos para os nossos filhos. Lembra que eu falei, se não me engano, semana passada ou retrasada? Se você fala para o seu filho fazer, não faz, qual é o exemplo que você vai dar? A segunda dimensão é a influência, isto é, o que fazemos diante dos nossos filhos. Você fala, não grita, mas você fala o quê? Não grita! Você fala gritando. Você acha que seu filho vai aprender? Isso eu estou pegando um exemplo muito claro, muito fácil. E a terceira dimensão é a imagem do que os pais são e mostram para os filhos no dia a dia. A obediência às vezes contraria a nossa natureza carnal. Os pais devem desenvolver atitudes firmes, amáveis e pacientes para com os filhos, para que eles aprendam que a obediência é para o bem deles. Obedecer é um princípio divino, estabelecido para um relacionamento sadio para as partes dentro da família. Esse ponto deve ser ampliado no ensino para corrigir situações erradas da educação dos filhos. Isso quem disse foi Elianai Cabral, está no livro Mordomia Cristã, da editora CPAD. E para concluir, como eu falei, eu não vou ler, mas eu vou dar uma orientação. Ore pela sua família, como eu falei, essa reta final está sendo muito prática. Ore pela sua família, ore
pelo futuro dos seus filhos, pela educação, pelos relacionamentos, né? Pelo namoro, pelo noivado, pelo casamento, pelos seus netos. Orem uns pelos outros. Filhos também orem pelos seus pais, para que Deus dê graça, sabedoria. Ore pelo seu irmão, pela sua irmã, dentro de casa. E para a gente fechar, uma orientação que o pastor falou, eu quero reforçar. Culto doméstico. Se você não pode fazer uma vez na semana, de repente, porque tem um que trabalha à noite, tem um que estuda, tem um que faz curso, faculdade, mas tira ao menos uma data a cada 15 dias, uma data, umazinha no mês. Se você conseguir uma por semana, é bênção. Uma a cada 15 dias, também. Uma por mês é o mínimo, mas faça. Leiam a palavra juntos, orem, cantem, porque tenho certeza que vai ser uma bênção para você e sua família. Amém? Tenha um domingo abençoado, em nome de Jesus. E em breve nós traremos notícias sobre o próximo trimestre. Ontem o pastor conversamos de novo, ainda não temos uma ideia final, né? Mas a gente já tem algumas coisas prontas. No máximo até domingo a gente faz contato de novo para poder falar com vocês. Fiquem em paz e tenham um domingo abençoado em nome de Jesus.